Estimados e estimadas, nossa atual crise da civilização surge em parte, diz uma pensadora denominada, da enorme disparidade entre as faculdades interiores do homem, um tanto quanto subdesenvolvido, e as tecnologias exteriores de enorme poder que estão ao nosso inteiro dispor. Temos de pensar o amadurecimento humano que não se fez para e passo com as conquistas científicas tecnológicas. Nessa contradição encontra-se o momento que atravessamos. Para pensar essa crise, ainda nesses dias, o jornal O Globo entrevistou um dos pais do Plano Real, André Lara Rezende, um nobre e conhecido economista pátrio, que, sendo chamado a examinar o capitalismo ou a economia nesse contexto pandêmico, apontou no seu mistério de pesquisador e profissional que a crise econômica assenta-se no capitalismo financeiro. E ao examinar esse tema, para além do aspecto econômico, o mencionado pesquisador, economista André Lara Rezende vai se referir, de certa forma, à mesma crise que eu mencionara antes, de uma das autoras do livro Além do Ego, a crise atual de civilização. Diz o mencionado economista que uma crise dessa proporção nos exige reflexão, requer que mergulhemos mais profundamente em nós mesmos, num processo de autoanálise, de avaliação dos valores e modo de vida contemporâneo. E há certo trecho da entrevista, André Lara Rezende fala da competição e do individualismo que fundamenta o modelo econômico e poder-se-ia dizer, de resto, a própria sociedade. A cultura que construímos, as bases da nossa sociedade estão assentadas exatamente no individualismo e na competição. Isso requer que, sobretudo nesse momento, possamos aprofundar um pouco mais, tentando entender o nó causal, onde está o eixo da questão. Isso nos remete ao tema de hoje, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11, item 11, o egoísmo. Logo de pronto, o autor, Emmanuel, se refere ao egoísmo como uma chaga da humanidade. Coloca, portanto, quando ele toma essa expressão chaga, ele está falando de um adoecimento. Ele está falando de uma doença social, cultural, uma doença civilizatória.
como compreender, como entender e aprofundando essa reflexão, buscando alternativas, caminhos de superação. A certa altura, no texto, em seu segundo parágrafo, Emmanuel, o autor, vai tomar parâmetros que se colocam num longo processo histórico civilizatório da humanidade. Desde os recuados dias, quem sabe, lá naqueles idos tempos, 10.000 anos passados. Ali deu-se uma encruzilhada. Joana de Ângeles se refere que naquele momento histórico era instalada a consciência. E esta estava na sua fase preambular. Os psicólogos, quando trazem as suas contribuições, afirmam que há um estágio inicial do amadurecimento humano no qual prevalece o egotismo, o egocentrismo, a consciência nascente, dando seus primeiros passos, tem como eixo a si mesma, seus interesses, seus desafios de sobrevivência. E o texto do capítulo 11, item 11, toma como padrão desse momento que ficou na história Pilatos, aquele que lavou as mãos diante de Jesus, quando o entrevistava numa audiência e a seguir o leva à sacada e o coloca diante da multidão. Naquele momento, Pilatos, apresentando Jesus à multidão, apenas diz: exe homo, eis o homem. Ao fazer isso, de certa forma, Pilatos colocava para a humanidade, desde então aos dias de hoje, um modelo. Aquele que se encontra referido e mencionado na questão 625 do Livro dos Espíritos. O homem mais perfeito que Deus já colocou na Terra. Se Pilatos é o nosso passado, é a nossa origem consciencial, naquele período inicial, Jesus é o nosso futuro, é o que seremos amanhã. Pilatos emblematiza o egoísmo. Jesus, ele é a referência do altruísmo. Enquanto Pilatos é um ser captativo na expressão psicológica, voltado para si mesmo, para os seus interesses, Jesus, o oposto, é o ser oblativo, aquele que se doa, aquele que vivencia a generosidade. Entre um ponto e o outro, temos aí uma longa trajetória do ponto de vista antropossociopsicológico e espiritual. Uma trajetória cultural na qual o homem espírito, encarnando, desencarnando, vem amadurecendo, saindo da condição egóica para alcançar um patamar após as experiências da sensação, o qual se caracteriza pelo sentimento.
em sua fase ainda rudimentar. O sentimento como um atributo do ser, tal qual a inteligência. Uma e outra se juntam. Quando examinamos um pouco mais, recorrendo à própria doutrina espírita, o que temos é que o progresso intelectual, ele andou na frente em relação ao progresso moral. Talvez por isso tenhamos aí a explicação por que avançamos tanto na ciência, na tecnologia, nessa viagem para o mundo exterior, da Terra à Lua, a intimidade da matéria, as profundezas dos oceanos, num afã de conquistador. O homem moderno não tem mais espadas nas mãos, armadura, mas ele é o mesmo guerreiro de outrora. Explorador, conquistador, dominador. E é este perfil que lhe determina o comportamento no momento atual. E tudo que ele pôde construir de cultura, de instituições sociais, de alguma sorte estão manchadas, tisnadas pelo seu egocentrismo. Não resta dúvidas que já houve um progresso pela própria dor. A Segunda Guerra Mundial, a maneira pela qual ela terminara com a explosão de 2 bombas atômicas, ensejou, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que trouxe consigo a Organização das Nações Unidas e outros órgãos que lhe compõem a constelação de serviços. Essa instituição, como outras tantas, já apontam para o futuro, para o homem coletivo, numa coletividade marcada pela solidariedade, pela fraternidade, aquela mesma dos revolucionários franceses no século XVIII, em seus dias finais. Lembrando que a Revolução Francesa fez da compaixão uma categoria socioafetiva para Jean-Jacques Rousseau, uma categoria política, como ele próprio sonhara. O contrato social que deve viger nas relações humanas, as relações homem a homem, povo a povo, as relações institucionais deveriam se pautar pela compaixão, fraternidade, que se traduziria na solidariedade. Nesses dias pandêmicos, assustados, perdidos, ameaçados na nossa sobrevivência, na nossa saúde e integridade física, parece que esse edifício que já se faz carranchoso, dessa civilização contraditória de progresso material e não progresso moral, estamos sendo convocados a enfrentar o desafio que se nos apresenta e só há uma maneira, de maneira coletiva. E essa maneira coletiva, ela estará amparada exatamente na solidariedade, na fraternidade. Mas Allan Kardec lembra, oportunamente, que não se tem fraternidade por decreto, ela é do coração. Voltamos ao texto 11 do capítulo 11. Ela é uma conquista íntima. É quando o homem se volta para si, como tem ocorrido de uns tempos a esta parte. As dores que enfrentamos têm levado, ainda que de maneira contraditória, marcada
por paradoxos, ainda que seja assim, marchando de maneira claudicante ou não, temos ensaiado outras formas de relação humana baseada na fraternidade. Citei aqui algumas organizações que surgiram após a Segunda Guerra Mundial. Ainda que assim seja, ainda estamos longe de que, de fato, a fraternidade seja o motor da sociedade e das relações humanas. Ainda continuamos os guerreiros, ainda continuamos aqueles das armas, não mais às vezes tão literalmente nas mãos, mas as armas do poder econômico, do poder político, do poder bélico. Temos criado apartheids, separações, e voltando exatamente ao pensamento do economista ilustre André Lara Rezende, o individualismo não vai dar conta desse problema. As desigualdades sociais que experimentamos não serão resolvidas pela via do individualismo. Só o oposto à solidariedade. Não pelo egoísmo de Pilatos, mas pelo altruísmo e amor de Jesus. Trazendo um pouco mais de luz para essa categoria altruísmo, vamos pensá-la à luz do pensamento budista que antecedeu Jesus alguns séculos. Ele falava de compaixão, exatamente aquela a que se referira Jean-Jacques Rousseau, que fora a base do conceito de fraternidade ou solidariedade social. E, quando examinamos esse tema, a compaixão budista, pensamos nela porque um ilustre teólogo, Leonard Boff, diz que houve, no processo histórico, após o cristianismo primitivo, após Jesus na Terra, a compaixão foi travestida de piedade, peninha. O outro é um coitadinho, o outro é um ser limitado, inferior, por isso ele demanda a minha ajuda, a minha compaixão. Mas não é esse o conceito original que Jesus trouxera e vivera entre aqueles com os quais ele conviveu, criança, mulher, jovem, doentes ou sãos, criminosos ou não criminosos. E por isso ele vai contar a parábola do bom samaritano. E toma o samaritano, considerado herege, discriminado, que vivia num apartheid por conta da sua religião, dos seus valores, é ele que se condói, que sente no seu próprio coração, diz o texto, ele foi tocado de compaixão. A compaixão é a misericórdia. A misericórdia, na sua origem, na origem etimológica, é algo que vem das vísceras, vem de dentro. Não é possível ter compaixão, solidariedade, que não seja por algo que vem de dentro. Ter esse amadurecimento consciencial de uma consciência que se alarga para além de si mesmo, dos seus próprios interesses, para olhar o outro, o legítimo outro, como um igual. As diferenças que ele traz, seja de cor de pele, seja porque é homem ou mulher, é velho ou moço, rico ou pobre, essas diferenças são iluminadas, são apanhadas, envelopadas na ternura da compaixão. E elas não são motivos de apartheid, de discriminação, de separação, de exploração. Ao contrário, são razões de convergência e aproximação. Isto é um amadurecimento que se dá no homem, e ele, como construtor da sociedade, ele vai construindo-a a partir desses parâmetros. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai anotar dos espíritos a afirmativa que
é preciso mudar, transformar as instituições, porque elas excitam e entretêm o egoísmo. Estamos num período virótico, preocupados com o contágio, mas há um vírus anterior a esse, que é o vírus do egoísmo, que nos contaminou há muito e do qual nós não nos libertamos. Mas também os Espíritos dizem que o amor poderia ser entendido também como algo que se passa por contágio. É na relação com o outro, se é caridoso, como está na questão 885 dos Espíritos. A caridade é uma virtude eminentemente relacional. Ela é no plano da relação com o outro que me é inferior, ou superior, ou igual, mas essas aparentes diferenças não são a centralidade da relação, não são o leitmotivo para que eu não esteja com ele, para os desencontros. Ao contrário, como essas diferenças estão mediadas pela compaixão, que é a caridade, em última instância, pelo amor, elas permanecem, mas não criam nenhum obstáculo à convivência, porque o outro, ele é alçado a uma condição de dignidade que lhe é própria, segundo os pensadores modernos, como Immanuel Kant, ou mais do que, como Jesus, que entendia que todos somos irmãos uns dos outros, porque Deus é o Pai universal. Pois bem, este é o capítulo 11, item 11, o egoísmo para a nossa reflexão. Nesse instante, permitamos-nos que o vírus do amor possa nos contagiar, que estejamos no isolamento social necessário, mas com os corações abertos ao amor, à compaixão, que ela se nos penetre a intimidade. Esse amor que ainda não temos incondicional, na nossa estatura intelecto-espiritual, mas aquém do ponto de vista moral. Permitamos-nos que o amor nos envolva, nos acorde a ternura que há em nós. E a ternura há de nos aproximar dos caídos, dos sofridos, dos abandonados, dos tristes. E iremos promover um movimento solidário, da solidariedade social, de uns com os outros, amparando-nos coletivamente. Por certo, a nova era que sonhamos, já prometida, ela não virá por um movimento brusco, por nenhuma revolução, por nenhum movimento de cima para baixo. Não serão os poderosos, os líderes dos países belicosos, não serão os líderes políticos ou econômicos a partir da sua liderança política do poder bélico, do poder militar ou do poder econômico. Não é essa liderança que vai transformar a terra, mas lideranças morais, veros líderes que tenham o coração marcados pela compaixão, pela ternura. Enquanto esse tempo não vem, a nós outros nos cabe a pequena revolução, a revolução molecular no plano relacional. Trazer esse exercício interior de acordar o amor, se não aquele amor de Jesus, se não aquele amor do povo Aurélio de Assis, mas o amor que nos é possível ainda, pequeno, como uma pequena chama, não como um grande sol. E esse pequeno amor que vamos oferecer como um óbolo do nosso coração, há de ser um contributo que, se juntando a outros, numa grande marcha, irá transformar a terra, transformando as relações, colocando no plano da relação cotidiana a compaixão, a empatia, que é o sinete e a marca
do amadurecimento psicológico, se colocar no lugar do outro, perceber-lhe o sofrimento, como fez o samaritano quando desceu do cavalo para socorrer o caído. Se colocar no lugar do outro, reza ao chão de sua dor, e com ele marchar, caminhar, para fazer das próprias dores o lenitivo, tratar do outro, curar o outro, apoiar o outro, para simultaneamente se autocurar, se autoapoiar e se transformar. Essa é a grande revolução possível já, nesse momento, enquanto a outra não vem. E aí, concluindo, o texto do capítulo 11, item 11, pergunta qual é o papel do Espiritismo. O Espiritismo chega à Terra exatamente nessa quadra histórica da virada para esse modelo de sociedade equivocado, de valores frágeis. E a doutrina espírita, ela traz um eixo de transformação. A doutrina espírita nos aproxima de nós como um consolador. Alcança-nos o coração ferido, magoado, entristecido, preocupado, para luarizar-nos por dentro, como um conhecimento que é. Mas que conhecimento é esse? É aquele que vamos adquirindo paulatinamente, usando a razão e a reflexão, e com ele vamos nos transformando, vamos ganhando um outro ponto de vista. Saímos da estreiteza, da visão berço-túmulo, uma única existência na qual temos estado aprisionados, identificados com a matéria, pensando que eu sou o corpo que tenho, que eu sou o carro que tenho, a casa que tenho, o dinheiro que tenho, o poder bélico que tenho. Vou deixando essa identificação num processo de desidentificação para assumir a minha verdadeira identidade. Eu sou espírito imortal, antes berço e após túmulo. E à medida que isso vai acontecendo, eu vou me transformando, vou me tornando uma pessoa afável, uma pessoa amorosa, gentil. Precisamos dessa finesse, dessa gentileza, desse trato humano, como se o outro fosse um cristal, e ele é, que é filho de Deus. E agimos com ele com cuidado, com atenção. É um bom dia, uma boa tarde, um olá, como vai? É um apoio, é um WhatsApp, é um telefonema. São expressões do amor possível nesse processo de sair do egoísmo que tem a figura de Pilatos como emblema e caminhar na direção de Jesus, o nosso modelo e guia, que nessa hora, no silêncio interior, deixemos-nos tocar pela doutrina espírita suave, consoladora. Deixemos-nos abraçar nesse colo de mãe da doutrina espírita. E ela nos aquieta, ela nos traz paz, ela nos renova as forças íntimas para enfrentamento dos desafios. E, nessa hora, nós estamos sendo chamados, convocados à construção desse mundo melhor, a nova era que se avizinha no horizonte, com o nosso contributo pequenino de cada dia, nas nossas relações, aqui e acolá. Viva a doutrina espírita, e que ela viva em nós, e de nós ela venha para o mundo, nas expressões do amor, da compaixão, da ternura, nessa capacidade empática de estar com o outro. No passado, o egoísmo, aselvajado, vigoroso, dominador. No futuro, Jesus, o amor. Entre aquele passado do qual saímos e Jesus, para o qual vamos, ainda não chegamos, a essa hora de transição, que nós estamos todos irmanados, aproximados, abraçados, ainda que em isolamento físico necessário, abraçando uns aos outros, na ternura, no carinho, pensando em Jesus,
o querido Jesus amoroso, que nos acolhe a todos e a todos nos sustenta com a sua paz.